O novo episódio de Dragon Ball Daima revelou pra gente o Majin Buu, o novo inimigo formado a partir da essência do Buu e misturado com o Saiyaman e vários outros monstros desconhecidos. Além disso, a gente pode ter descoberto onde está o terceiro olho demoníaco, o objeto mágico capaz de despertar um poder imenso em quem usar ele. Esse episódio já está preparando todo o esquema para a batalha final da série e uma possível aparição de um vilão extremamente poderoso. Então, se quiser entender quem é o Majin Buu, esse clone do Buu e o que está acontecendo, já fica aqui e bora bater um papo sobre isso. E sim, galera, o nome desse novo Majin Buu, por assim dizer, é Majin Buu. Eu sei que pra gente aqui no Brasil fica bem zoado, mas fica de olho nessa quinta série aí em você. E antes de eu explicar sobre o Majin Buu, deixa eu só fazer um breve resumo do que rola no resto do episódio, até porque vai ter a parte do terceiro olho demoníaco, que também vai ser muito importante. Eu queria deixar claro que apesar de Dragon Ball Daima ser uma série muito boa, a primeira metade desse episódio foi praticamente inútil. Isso porque a primeira metade dele é só um plot simplesinho e até besta de uns dois ladrões tentando roubar a esfera do dragão do Goku. Nada realmente interessante, nada que vocês vão querer saber de verdade. Mas a gente finalmente teve um encontro do grupo do Vegeta com o Goku, e aqui a gente já tem um plot muito importante. É aqui que a gente teve a revelação do terceiro olho demoníaco, e é muito zoado o fato de que ele tava com o Hibis. Sim, aquele personagem que parecia ser só um alívio cômico besta. Pra ser honesto com vocês, isso aqui não foi dito diretamente na série, mas foi praticamente. O que acontece é o seguinte, o grupo do Vegeta tava lá esperando o grupo do Goku, e a Bulma percebeu que o Hibis tinha um cinto que tinha um olho, e aquele olho se mexia. Ela perguntou pra ele e o Hibis falou que muito tempo atrás ele encontrou aquele olho perdido em uma montanha e colocou no cinto. Isso parece muito aleatório e a cena é realmente muito solta lá no episódio. Só que pra quem não se lembra, o terceiro olho demoníaco que eu tô falando foi dito lá no começo da série como sendo um item mágico extremamente poderoso que foi perdido muito tempo atrás, mas tinha a capacidade de despertar um poder imenso em quem colocasse ele na testa. O plot de ser um olho que foi perdido já encaixa perfeitamente aqui. Só que o principal mesmo é que logo depois dessa cena a gente tem uma cena do Gomar com o Degezu, em que o Degezu comenta sobre como o Goku derrotou o Tamagami e pegou a esfera do dragão, e o Gomar fala que ele sabia que deveria ter pedido o terceiro olho demoníaco, indicando justamente que ter o terceiro olho seria uma vantagem maior do que transformar os guerreiros em crianças. Uma cena aconteceu logo depois da outra e encaixa perfeitamente. Então, apesar de a gente ter uma visão do que seria teoricamente o terceiro olho demoníaco na abertura, muito provavelmente é sim esse que tá no cinto do Hibis. Mas, pra ser honesto, muito provavelmente quando alguém colocar na testa, ele vai mudar de aparência e ficar parecido com o que a gente viu na abertura. Tá, mas deixa isso de lado e bora falar do plot principal desse episódio, ou ao menos a parte mais relevante e que você com certeza tá querendo saber. Majin Buu. Eu sei que esse nome é muito zoado, mas bora lembrar que a série é japonesa, eles não pensaram nisso, obviamente, né? Porque não tem nada a ver. Como eu falei, o Buu é basicamente um clone do Buu, porém ele tá misturado com outras coisas também. Como a gente viu no episódio anterior, a doutora Erensu tinha conseguido coletar um pedacinho do Majin Buu e levou para Marba, a criadora dele. E a Marba usou isso em uma poção para poder criar um novo Majin. Nesse episódio a gente viu que essa poção formou um tipo de massa no caldeirão. E aí ela pegou uma semente de Saiyaman, porque a gente também teve um aumento do plot do Saiyaman, que aparentemente eles vieram do Makai. A Marba comenta que muito tempo atrás ela tinha muitas e muitas sementes de Saiyaman, a ponto de vender para pessoas do mundo exterior, dando a entender que na verdade os Saiyaman que existiam no mundo exterior vieram muito tempo atrás do Makai, o que faz sentido por conta das orelhinhas pontudas deles. Lembrem que Majins têm essas orelhinhas. Então sim, os Saiyaman são originários do Makai. Mas voltando para a história, tinha se formado uma massa no caldeirão. A Marba pegou uma semente de Saiyaman e plantou lá. Ela tem duas, inclusive, então ainda vai vir um outro Majin, mas já que eu explico isso. Ela comenta que o que formou o Majin Buu foi a essência do Majin Buu, a semente de Saiyaman e a mistura de vários outros monstros, então ainda pode ter muito mais coisa por aí. E logo depois dele ser formado, a doutora Erensu mandou o Kui até o Tamagami número 1 e derrotar ele, justamente para testar a força dele, falando que não faz sentido criar um se ele não é mais forte que um Tamagami. Então no próximo episódio, muito provavelmente, a gente já vai ver qual é o real poder desse novo Majin. Porém, por enquanto, já dá pra gente deduzir algumas coisas. Sem nem sequer entrar em questão ou então debate de nível de poder aqui, por conta da essência do Buu, a gente já pode imaginar que ele vai ter algum tipo de fator de cura, ou talvez até aquela capacidade de aprender rápido do Buu. Mas principalmente algo que é basicamente certeza é que o Buu vai ter poderes mágicos. Não só pelo Buu também ter demonstrado isso, mas também porque esse é um plot muito forte aqui no Makai, e a Marba falou que ela também misturou vários outros monstros de lá. A gente não tem certeza de que monstros são esses, mas muito provavelmente
Obviamente, ele não vai ser só um guerreiro padrão no sentido de só lutar no corpo a corpo. Assim como o Buu tinha características especiais no corpo dele, por exemplo, se esticar, o Ku também provavelmente vai ter algumas habilidades especiais. E considerando que foi usado uma semente de Saibaman como base, não seria difícil a gente imaginar que o estilo de luta dele, por assim dizer, vai ser se explodir e depois se regenerar. Eu vi muita gente criticando a aparência desse novo Majin, e convenhamos, ele realmente é feio, mas se a gente for seguir o padrão de outros vilões de Dragon Ball, ele ainda vai mudar de forma, e também eu não acredito que ele vai ser o vilão final. Eu diria que nesse momento existem 3 cartas principais que a gente tem que considerar. A primeira é o próprio Majin Ku, a segunda é o terceiro olho demoníaco, e a terceira é a outra semente de Saibaman que ainda pode ser usada. A própria Marba tinha dito que ela ia usar uma semente primeiro, não ia plantar as duas de uma vez, porque se o primeiro Majin desse errado, ela ainda poderia plantar de novo. Então, oficialmente, existe a possibilidade de ser plantado um outro Majin. Dito isso, para aqueles que não gostaram do Majin Ku, detestaram ele, acharam que tá estragando a série, calma que existem algumas possibilidades de como não vai ser exatamente esse o vilão final. A primeira forma, e a mais direta por assim dizer, seria justamente o Majin Ku ter alguma habilidade semelhante à do Majin Buu de absorver os outros ou algo assim do gênero, e ele simplesmente mudar de forma. A segunda seria que esse outro Majin que ainda vai ser plantado seja muito mais forte que o Majin Ku, e ele seja o real problema, talvez até mesmo absorvendo o Ku. A terceira é que os dois façam um tipo de mistura e virem um ser completamente novo, como se fosse uma fusão. E a quarta envolve a mistura dessas coisas anteriores com o terceiro olho demoníaco. Então, como tá bem claro, ainda tem muita coisa para aparecer. Primeiro, que o Ku nem vai ser o único desses novos Majins que vai surgir. Segundo, que ainda tem a questão do terceiro olho demoníaco. Eu também não curti a aparência dele, mas a gente quase não viu nada do personagem ainda. A gente não viu das habilidades nem da personalidade dele. E caso ele vá ser o foco, muito provavelmente ele ainda vai mudar de forma. Então relaxem. No próximo episódio a gente vai ver o quão poderoso ele é e se ele tem algum tipo de habilidade especial como o Buu. Muito provavelmente vai ter, eu tô apostando fortemente nisso. E considerando que toda a questão de usarem a essência do Majin Buu era com o objetivo de tornar ele mais poderoso, eu acredito sim que ele vai ser muito forte, ao menos semelhante ao Majin Buu. Apesar disso, se você fosse me perguntar, a minha aposta principal é que o outro Majin ainda vai ser formado, ele e o Majin Ku vão se aliar, e eles vão ter um 2 contra 2 com o Goku e o Vegeta. Os dois Majins vão se juntar em um novo ser. Para resolver isso, o Goku e o Vegeta vão fazer a fusão por meio dos insetos adesivos. Dessa forma, a gente teria praticamente uma batalha de fusões como sendo o confronto final da série. Mas diz aqui nos comentários o que você acha que vai rolar no final, se você acha que vai ser o Majin Ku, o grande vilão, se vai ser o outro Majin, se vai ser o Gomar, se vai ser outra coisa. Deixa aqui também o que você achou do Majin Ku e controla a quinta série aí, por favor. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like para apoiar o canal, se inscreve para não perder a análise dos próximos episódios. Muito obrigado pela sua atenção, eu te vejo na próxima.